convidar a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, meu irmão, no Salmo 8. Só lembrando que esse é um dos salmos de Davi. Nós temos um grupo de salmos aí no início, principalmente, do livro de Salmos, um grupo grande de salmos, que são atribuídos a Davi. E esse é um deles. E Davi então escreve esse salmo belíssimo e diz o seguinte, vamos ler o salmo? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que Deus nos abençoe e possa aplicar a sua palavra no nosso coração nessa manhã, nos edificando, encorajando, fortalecendo, exortando, para a glória do seu nome e para a alegria do seu povo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, como eu disse, ele é um salmo de Davi, e todas as vezes que eu me volto para algum salmo, e esse salmo é, digamos assim, marcado com o seu autor, e nesse caso é Davi, eu me lembro de alguns detalhes da história de Davi. Eu me lembro, por exemplo, quando leio esse salmo, do contexto do chamado de Deus, da escolha de Deus por Davi, para que ele se tornasse rei de Israel. Quando nós nos voltamos lá em 1 Samuel, nós vamos perceber que Saul, que foi apontado por Deus também como rei, apesar de ter sido um pedido do povo, essa não é uma iniciativa divina, o povo reivindica que tivesse um rei, como as outras nações tinham, e Deus então aponta a Saul. A Bíblia dá alguns destaques para esse primeiro momento da vida de Saul. A Bíblia diz, por exemplo, que do pescoço para cima não havia seu igual, ou seja, Saul era bonitão. A Bíblia diz que ele era forte, era vistoso, era um homem de habilidades. Saul até ali, você ouve coisas boas a respeito de Saul. Mas aquilo que Deus havia predito acontece já na liderança de Saul. Quando o povo pede o rei, o que Deus disse? Esse povo vai experimentar então a opressão, a mão forte, o domínio. Esse povo vai experimentar a maneira como os reis dos povos, assim como eles desejam, eles conduzem as suas nações, e à medida que conduzem, o seu governo é marcado muitas vezes por pecado, por corrupção, por opressão sobre o povo, e de fato o povo começa a experimentar isso. Mas a Bíblia diz que Deus então aponta um segundo rei. A Bíblia vai dizer que esse é o rei segundo o coração de Deus. Quando a gente fala de Davi, geralmente a gente lembra de coisas grandes, porque de fato ele foi um homem de grandes feitos. Quando nós somos crianças, por exemplo, nós ouvimos a história de Davi enfrentando Golias e vencendo o gigante. E em geral, quando se fala em Davi, muitas vezes a imagem que vem à nossa memória é de Davi vencendo o gigante. Muitas vezes, por já conhecer inclusive o desfecho da história, nós contemplamos o herói, o personagem bíblico, com as suas conquistas, com as suas vitórias, com a sua grandeza, à luz daquilo que Deus realizou através e também na vida desses homens. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, inclusive da origem de Davi. 1 Samuel 16 diz que quando Deus então aponta a Samuel que ele deveria ir à casa de Jessé, para ali então ungir o próximo rei, há uma celebração, há digamos assim, uma espécie de uma festa, de um banquete, algo é preparado para receber o profeta. Precisamos nos lembrar que ele era uma das figuras mais importantes naquela época. E Samuel então chega, Jessé então coloca os seus filhos em fila. Samuel então olha para o primeiro deles
E a semelhança do que ele viu em Saul, ele percebe que ele também era um homem forte, vistoso. E Samuel já fica logo animado. E ele pensa assim, já que Deus rejeitou a Saul, ele escolheu outro semelhante a ele. Mas Deus diz a Samuel, não atentes na sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Samuel então segue, olhando para cada um deles e imagino eu perguntando, é esse, Senhor? E ouvindo de Deus, não. É esse, Senhor? Não. E de repente a fila termina. Samuel vira para Jessé e diz, acabaram seus filhos? São só esses? E Jessé diz, não, tem mais um. Nós achamos que não era muito importante que ele viesse para essa reunião. Essa hora ele está lá cuidando das ovelhas. E Samuel então diz, tragam o menino. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente precisa lembrar desse detalhe da história de Davi. A origem de Davi é humilde. A história de Davi começa com um menino, de certa forma, esquecido pelo seu pai. E eu estou trazendo essa ilustração porque esse salmo, ele vai abordar, ele vai tratar aqui sobre o valor do homem. E quando nós olhamos para esse que escreveu, nós vemos que ele tem então uma origem, de certa forma, inicialmente desprezada. Davi está lá cuidando de ovelhas. E a festa acontecendo na casa de Jessé. Mas a história é bonita, irmãos, porque à medida que nós contemplamos a graça de Deus, à medida que nós contemplamos a bondade de Deus, à medida que nós contemplamos o amor de Deus, nós percebemos a maneira como Deus abençoa, honra, capacita e usa os seus filhos a quem Ele escolheu. Essa é a grande mensagem desse salmo. Quando nós olhamos para esse salmo também, o que precisamos destacar? Que aqui nós temos então como mensagem central ainda mais forte, a majestade de Deus. Esse salmo destaca a majestade de um Deus poderosíssimo, de um Deus incomparável, de um Deus grandioso. Se você dá uma olhada no primeiro verso novamente, você vai perceber que ele começa esse cântico, essa poesia, com uma expressão muito poderosa, muito bela acerca de Deus. Ela começa declarando assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O salmo começa, irmãos, com algo muito belo, declarando então a majestade desse Deus. Há um Deus majestoso que está acima de todo nome, e o seu nome, como diz o Salmo, é magnífico em toda a terra. Não há um lugar nessa terra onde o nome dele não seja o nome mais exaltado, o nome mais majestoso, o nome mais magnífico. Não há um lugar nessa terra onde ele não tenha poder e domínio sobre todas as coisas. Essa doutrina belíssima, irmãos, que nós vamos encontrar, por exemplo, lá em Colossenses, sendo agora de maneira mais clara atribuída ao Filho, a Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que Ele estava no princípio quando tudo foi criado, e que por causa da fidelidade à sua missão, Ele veio ao mundo, Ele nasceu, Ele se humilhou e nasceu, Ele viveu entre nós, Ele realizou os sinais, os milagres que deveria realizar, mas foi então crucificado. Mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou. A Bíblia diz que agora tudo foi entregue ao seu domínio. E é Ele quem mantém todas as coisas, como diz Colossenses. Esse é um salmo messiânico. Daqui a pouco eu vou te mostrar que esse salmo, ele tem como ênfase, como ponto central, Jesus Cristo. Há uma beleza muito grande nesse sentido. E o salmo então destaca a majestade desse grande Deus. E no meio dessa majestade destacada de Deus, o salmo então trata acerca de uma das grandes questões da nossa humanidade. Essa pergunta que foi feita ao longo dos séculos por filósofos, por historiadores, por teólogos, por pensadores de diversos campos: o que é o homem? Essa é a grande pergunta desse salmo.
A pergunta poderia ser traduzida também com o sentido de qual é o valor que nós temos, qual é o valor do homem. É interessante, irmãos, porque esse é um assunto muito atual. A nossa cultura exalta a necessidade de se encontrar, de se descobrir o nosso valor. O problema é a fonte que a nossa cultura e a nossa sociedade busca para descobrir esse valor do homem. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a história, grandes pensadores tentaram responder essa pergunta. E a resposta desses grandes pensadores é, no mínimo, curiosa. As máximas que nós ouvimos são, no mínimo, curiosas. Por exemplo, Platão definiu o homem da seguinte forma: o homem é um bípede sem penas. Que grande definição, irmãos. Podemos filosofar sobre isso. Aristóteles definiu o homem como um animal político. Edmund Burke definiu o homem como um animal religioso. Benjamin Franklin, nós muitas vezes citamos, define o homem como um animal produtivo. Thomas Carlyle, talvez o menos conhecido dessa lista, é um escritor e historiador escocês, define o homem como um animal utilitário. Protágoras, outro filósofo, sofista, diz que o homem é a medida de todas as coisas. Definições, irmãos, ao longo da história, ao longo da construção social, vamos dizer assim, da humanidade. Mas quando nós olhamos para esse salmo, a beleza dele, irmãos, é porque ele nos mostra aquilo que nós já dizemos em outras passagens, à luz da teologia bíblica, que a melhor maneira de descobrir quem é o homem, o que é o homem, qual o valor do homem, é olhando para aquele que o criou. E recebendo da parte daquele que o criou a definição e a percepção acerca de quem é o homem e de qual é o valor do homem. O Salmo 8, ele vem então justamente para nos auxiliar nesse sentido. Quero destacar aqui ainda em termos introdutórios um outro detalhe. Há uma figura muito poética e bela nesse salmo. Porque aqui, irmãos, à medida que Davi começa a declarar então a grandeza, a majestade de Deus no verso 1, no verso 2, ele então diz que ele chega a esse questionamento e a essa pergunta e a busca dessa resposta sobre o que é o homem, qual é o valor do homem, à medida em que ele contempla os céus. Aqui nós poderíamos dizer poeticamente que Davi certamente, em muitos dos seus dias, na sua caminhada e jornada de vida, de fé, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins, provavelmente, diversas vezes ele teve a oportunidade de se deitar, e diferente da nossa realidade hoje, que geralmente nos deitamos abaixo de uma laje, Davi muitas vezes, como homem dessa época, inclusive, nós temos na cultura judaica uma das festas em que os judeus, eles então vão para fora de casa, eles armam tendas e dormem nessas tendas. E essas tendas têm como propósito justamente a contemplação divina, o lembrete da peregrinação que eles viveram quando Deus os retirou com mão poderosa do Egito, conduzindo até a terra prometida. Davi contempla os céus, e na medida que Davi contempla os céus, o seu coração então arde e pensa sobre essas coisas. É interessante que Charles Spurgeon, por exemplo, deu um título para esse salmo. Ele diz que nós poderíamos então, por causa disso, chamar esse salmo de canção do astrônomo. É a canção daquele que contempla os céus. E eu anotei um detalhe interessante, irmãos, que é uma curiosidade, mas que talvez traduza um pouco disso que Davi está dizendo aqui, que eu quero convidar você a perceber à luz desse salmo. Na época de Davi, irmãos, quando nós estudamos um pouco acerca dessa realidade histórica e as informações que nós temos à luz da própria astronomia, na época de Davi, um homem conseguia visualizar a olho nu até 3.000 estrelas no céu.
pensa na grandeza e no maravilhamento de Davi, ao olhar para esse céu sem poluição. Tanto a poluição do ar, quanto também da iluminação que hoje modifica a nossa percepção muitas vezes do céu. Davi contempla esse céu belíssimo e fica maravilhado. Mas deixa eu te dar uma informação. De lá para cá, como é que as coisas caminharam? Séculos depois, com a invenção do telescópio por Galileu, já era possível enxergar até 90 mil estrelas. Mas a gente continua avançando nesse sentido. Hoje nós temos telescópios mais modernos. E hoje, com essa descoberta, com essa invenção desses telescópios mais modernos, os estudiosos da área dizem, irmãos, que nós conseguimos contar até 400 bilhões de estrelas apenas na Via Láctea. É por essa razão, irmãos, pensando nessa realidade, por exemplo, que alguns teólogos vão dizer que o Salmo 8 poderia ser descrito como a poesia de Gênesis 1. À medida em que nós lemos o Salmo 8, nós somos convidados a contemplar novamente, agora de maneira poética, o Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas. Irmãos, precisamos trazer de volta à nossa realidade cristã, às nossas pregações, aos nossos ensinos, a realidade da doutrina do Deus Criador. Como isso tem, de certa forma, se perdido, pouco a pouco. Como nós temos visto, irmãos, a perda dessa percepção da grandeza dessa verdade revelada pelas Escrituras. E o Salmo 8, então, é um convite a olharmos novamente para a criação, a contemplarmos novamente o céu de Deus e a percebermos que há um Deus grandioso, maravilhoso. Há um Deus incomparável. O que acontece com Davi é que à medida que ele, então, tem essa contemplação dos céus, a primeira coisa que ele percebe, a primeira coisa que ele pensa como resultado disso, é na transcendência de Deus. Há um Deus poderosíssimo, grandioso demais. Davi vai expressar isso quando ele diz assim: que é o homem, verso 4, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. É interessante, irmãos, porque à medida que nós contemplamos a grandeza e os feitos de Deus, a nossa visão é corrigida. E nós percebemos, irmãos, a grandeza, o poder soberano do Criador. Diante dos dilemas da vida, tanto os dilemas pessoais, sobre quem nós somos, sobre as questões que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, quanto os dilemas da sociedade, os dilemas do mundo atual. Nós somos encharcados muitas vezes de informações e nada contra. Não estou dizendo que você não tem que ter informação e não tem que ler jornal, mas à medida em que a gente é encharcado de informações, irmãos, a gente começa a olhar para a realidade e temer o dia de amanhã, e se preocupar com o desenrolar da história. De repente a gente ouve de guerra em Israel, aí de repente a gente ouve da possibilidade de uma guerra agora no nosso quintal, envolvendo Venezuela, Guiana. A gente vê, por exemplo, o aumento da criminalidade do nosso país e tantos outros problemas. Acho que até é redundante ficar falando aqui de problema do Brasil. A gente olha, irmãos, para a realidade mais próxima e olha para a realidade mais distante e tem tanta coisa acontecendo. Irmãos, a beleza do Salmo 8, a beleza de nos voltarmos para a revelação de Deus, a beleza de nos voltarmos para a criação de Deus, é que nós nos lembramos da grandeza desse Deus, da majestade desse Deus, que tudo governa soberanamente. São 400 bilhões de estrelas, irmãos, e nenhuma se move, nenhuma cai, nada acontece sem que esse Deus esteja no governo, no domínio, no controle de todas as coisas. Essa é a doutrina das Escrituras, que maravilha a Davi aqui. E é a partir dessa percepção que nós agora somos convidados para Davi, para olhar para nós. É primeiro percebendo a grandeza de Deus, contemplando que à luz da grandeza de Deus, nós somos minúsculos. Esse salmo é isso, irmãos. A primeira coisa que ele faz é
nos levar a perceber a nossa pequenez. Somos minúsculos comparados à grandeza de Deus, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Nossa cultura, irmãos, idolatra pessoas. Nós somos de uma cultura extremamente personalista, tanto no sentido de olhar para pessoas e vê-las como solução para as coisas, como também de vê-las como grande impedimento para o agir e para a manifestação da graça, da bondade e para a condução da história por parte de Deus. Mas esse salmo nos convida a contemplar novamente a majestade, a grandeza desse grande e poderoso Deus que criou todas as coisas e a quem nós, pela sua graça, servimos. E é a partir dessa perspectiva da grandeza de Deus que agora nós então somos capacitados a entender de fato o que é o homem, qual é o nosso valor. Olha o que Davi vai dizer então no verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quando nós olhamos então para esse salmo, irmãos, ele vai trazer para nós algumas verdades, alguns ensinamentos acerca do que é o homem, acerca do valor do homem, à luz da palavra de Deus. Você quer descobrir o seu valor? Você quer encontrar o propósito da sua vida? É o que esse salmo está dizendo. Primeiro, contemple os céus, poeticamente. Ou seja, contemple a majestade de Deus. E na medida que você contemplar a majestade de Deus, a primeira coisa que você vai perceber é que nós somos pequenos, insignificantes, comparados à grandeza de Deus. E isso é bom, porque isso nos coloca no nosso lugar. Nós nos lembramos que nós não somos deuses, mas Ele é todo-poderoso, majestoso, criador e sustentador de todas as coisas. Mas é ao mesmo tempo, na medida em que a gente atesta isso, que nós somos capacitados a entender de fato quem somos, qual é o valor que Deus atribui ao homem. E a primeira coisa que esse salmo vai nos mostrar, irmãos, é que Deus honra e abençoa os seus filhos. O que esse salmo está fazendo, irmãos, é nos convidando a contemplar o homem como a coroa da criação divina. É isso que diz o verso 5. Esse fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, aqui não é temporal. Aqui a ideia não é de que daqui a um tempo o homem se tornará como Deus. Alguns tradutores, alguns comentaristas vão nesse caminho, irmãos. Infelizmente, e aqui inclusive, por causa desse salmo, surge uma doutrina que para nós reformados é herética, de que nós seremos deuses. Não é isso que o salmo está dizendo, irmãos. O salmo está dizendo que em todas as coisas que Deus criou, não há nada mais sublime, não há nada mais importante, não há nada mais honrado do que o homem criado por Deus. Comparado a Deus, irmãos, somos como o pó da areia do mar. Somos como nada. No entanto, é o que Davi está dizendo, nós somos a coroa da sua criação. Essa verdade, irmãos, que inclusive nós vamos encontrar em outras passagens das Escrituras, sendo demonstrada de algumas outras formas. Deixa eu dar um exemplo delas. A Bíblia diz, por exemplo, lá na Epístola de Pedro, que os anjos anelavam prescrutar os desígnios de Deus e anunciar a mensagem do Evangelho. Mas Deus confiou a mim e a você, porque nós somos a coroa da sua criação. A primeira coisa que esse salmo nos faz perceber, irmãos, é a maneira como Deus, Ele honra então e abençoa os seus filhos. Apesar da nossa pequenez comparada à grandeza de Deus, somos a coroa da sua criação. A Bíblia diz lá em Gênesis que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Que expressão belíssima, irmãos. A Bíblia não diz isso sobre os anjos. A Bíblia não diz isso sobre os animais. A Bíblia não diz isso sobre nada mais que encanta os nossos olhos na criação, quando nós contemplamos. Mas a Bíblia diz isso acerca do ser humano. Somos a coroa da criação
de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Deus honra e abençoa os seus filhos. É o que diz esse salmo. Precisamos nos lembrar, irmãos, dessa verdade. Deus caprichou. Tem uma música assim, né? Quando Ele fez você, meu irmão. A Bíblia diz que, inclusive, quando Deus terminou de criar o homem, Ele olhou a criação e disse: é bom, mas não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia diz então que Deus fez a mulher. E a expressão muda. A Bíblia diz que é muito bom. Irmãos, que beleza é entender essa doutrina. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus honra e abençoa os seus filhos. Diante da adversidade, não se esqueça disso, meu irmão. Diante das lutas com você mesmo, não se esqueça disso. Há um Deus que criou o ser humano e a Bíblia diz que Ele honrou e abençoou esse ser humano. A Bíblia diz lá em Gênesis que após criar o homem, a sua imagem e semelhança, conferindo assim honra ao homem, após soprar nas suas narinas, mais um símbolo dessa honra que Deus confere ao homem, a Bíblia diz que Deus os abençoou e disse: sede fecundos, crescei e multiplicai. E eu acho que tem gente que leva isso mais a sério até hoje, né, irmãos? Eu, por exemplo, estou aí com 3 crianças, né? Deus abençoou o ser humano, irmãos. Precisamos nos lembrar dessa verdade. O Salmo 8, ele vem para nos reafirmar essa verdade. Somos honrados e abençoados por Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Por exemplo, teve uma brincadeira lá no nosso encontro de casais, muito legal, que era sobre se o texto estava, se a frase estava na Bíblia ou se não estava. Como é que era o nome da brincadeira aí? Alguém lembra? Está amarrado ou está na Bíblia, né? Não é isso? E de repente soltaram lá, né? As folhas das árvores e tal não caem sem que seja da permissão de... Não, irmãos, isso não está na Bíblia, viu? Apesar de a maioria das pessoas achar que está. Mas tem uma outra coisa bonita que está na Bíblia, irmãos. Lucas 12, 7... diz que os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Eu acho que tem cabeça que é mais fácil de contar, não tem? Mas é uma expressão, irmãos, de que Deus se importa, de que Deus honra e abençoa e cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Não há nada em nós, nada que nos aconteça, que fuja a esse plano soberano, maravilhoso de Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, somos lembrados dessa verdade. Perceba como cada detalhe, vou dar só mais um exemplo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 56, 8, e vamos encontrar a eco lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Deus recolhe as lágrimas dos seus filhos. A figura é bonita demais, irmãos. A ideia do texto é que não há uma lágrima derramada nos nossos olhos que Deus não contemple. Aliás, há uma beleza tão grande no Evangelho, porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós descobrimos um Deus que chora. O Deus homem, diante de Marta e de Maria, suas amigas. Quando elas choram diante de Jesus a morte de Lázaro, mesmo Jesus, homem Deus, dizendo que o que estava acontecendo era para a glória de Deus, dando um sinal claro da ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. O Salmo 8 nos lembra, irmãos, que Deus honra e abençoa os seus filhos. Em segundo lugar, o Salmo 8 vai nos mostrar aí no verso 6, que além de honrar e abençoar os seus filhos, Deus também capacita e capacitou os seus filhos. Olha o verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. É interessante, irmãos, que o Salmo, mais uma vez, nos faz voltar em Gênesis. E nós nos lembramos em Gênesis que Deus cria o homem e confere agora autoridade ao homem para que ele seja
o seu vice-regente, para que ele agora exerça domínio sobre todas as coisas. A Bíblia diz que no Éden, quando Deus criou o homem, Deus então deu ao homem o domínio sobre todas as coisas. Você quer ver um exemplo disso? A Bíblia diz que Deus determinou que o homem desse nome a todos os animais, num sinal claro de que aquilo que o próprio Deus faz, como nós vimos na história, por exemplo, de Jacó, como nós vimos na história de Abraão, quando Deus muda o nome desses homens, agora Adão está no Éden dando nome aos animais, num sinal claro de autoridade. Esse salmo nos convida, irmãos, a contemplar essa realidade da autoridade que Deus deu ao homem. Deus então capacitou o homem com dons, com talentos, com habilidades. A Bíblia mostra para nós que, inclusive, essas habilidades, algumas delas, são atributos do próprio Deus, que Deus comunicou com o homem. Então, por exemplo, diferente dos outros animais, Deus nos deu inteligência. Deus nos deu, irmãos, a capacidade de pensar por conta própria. De vez em quando a gente se choca com alguém que discorda da gente, que pensa diferente, e para nós muitas vezes isso é um problema, e às vezes é mesmo. Mas eu quero te lembrar que ao mesmo tempo é um sinal claro dessa graça de Deus, que capacitou o homem e que atribuiu inclusive ao homem coisas que eram da natureza divina. Deus nos fez pessoas, e nessa pessoalidade, irmãos, somos seres únicos, individuais, capacitados por Deus. Que coisa bonita, irmãos, é lembrar disso. Quando nós olhamos para esse salmo, apesar de lembrar disso tudo, irmãos, no entanto, nós precisamos nos lembrar que o pecado maculou isso tudo. A imagem e semelhança de Deus no homem agora se encontra turva, quebrada. E o homem que foi criado por Deus com a sua imagem e semelhança para a sua glória, agora permite que o seu ser seja usado para inclusive ofender a Deus. Precisamos nos lembrar, irmãos, que Deus deu autoridade ao homem, mas essa autoridade agora foi pervertida. E ao invés de usar essa autoridade, irmãos, como um vice-regente de Deus, para que as coisas se mantenham em ordem, o homem se vale do poder e muitas vezes se coloca acima do seu igual, do seu semelhante. Mas sabe qual que é a beleza desse salmo? Que ele é um salmo messiânico. Eu já estou caminhando para o fim, e eu já quero aqui nesse segundo ponto então te lembrar dessa verdade. É bonito, irmãos, porque esse salmo foi citado por Jesus. É bonito porque esse salmo não só foi citado por Jesus, mas pelo autor de Hebreus. E quando nós olhamos então, irmãos, para esse salmo, nós vamos perceber que ele tem um caráter messiânico. Daqui a pouco eu vou citar, ou vou mencionar as duas citações. Mas o que nós percebemos então de imediato aqui, é que essa imagem que foi quebrada no Éden, essa autoridade que foi pervertida por causa da rebeldia do homem contra Deus, ela foi reconquistada. A Bíblia diz que o segundo Adão, ele obedeceu plenamente ao Pai. Ele morreu e foi crucificado, mas sem pecado. E a Bíblia diz que por causa disso agora, todas essas coisas começaram a ser restauradas. Quando nós olhamos para essa realidade, talvez você olhe para a humanidade e diga: eu encontro muitas vezes desonra, eu encontro muitas vezes escassez, dificuldade. Irmãos, isso é aquilo que nós somos capazes de fazer conosco mesmo. A nossa rebeldia transformou a realidade dessa maneira. Mas quando nós olhamos para o Deus, homem, Cristo ressurreto, nós percebemos que essas coisas foram reconquistadas. A honra novamente, a bênção novamente. Nós percebemos, irmãos, que esse Deus maravilhoso, que honra e abençoa os seus filhos, também
capacita os seus filhos. E a autoridade agora é restaurada de tal maneira que nós vamos ouvir, por exemplo, lá em Mateus 28, em outras passagens, um eco do Salmo 8. O Salmo 8 diz que o nome de Deus é magnífico em toda a terra, mas nós vamos encontrar agora na teologia do Novo Testamento a Bíblia dizendo que toda autoridade agora está sujeita ao nome de Jesus. É tão bonito, irmãos, contemplar essa verdade. Quando olhamos então para esse salmo, nós nos lembramos dos desafios também que nós enfrentamos. Aliás, a história da humanidade é marcada por desafios. E ao mesmo tempo, nós encontramos, inclusive na história secular, digamos assim, relances daquilo que nós estamos vendo nesse salmo. Nós ouvimos, por exemplo, de homens que eram extremamente, ou que enfrentaram grandes desafios, mas que realizaram grandes coisas. Citei ou anotei algum deles aqui, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar do grande imperador Júlio César, grande imperador romano. Não sei se você sabia, mas o Império Romano foi maior do que o Império Napoleônico. Foi maior do que o Império Nazista. Talvez um dos maiores, se não o maior império que nós ouvimos na história da humanidade. O grande imperador Júlio César sofria de epilepsia. E mesmo com a enfermidade, se tornou um homem tão importante na sua época. Nós ouvimos, por exemplo, a história de Abraham Lincoln. Você já viu o filme? Legal, não é? Pois é, irmãos, Abraham Lincoln era um homem que sofria profundamente de depressão. Aliás, esse mal do nosso século, que não é tão novo assim, mas que muitas vezes nós como igreja não sabemos como lidar com essa realidade. Deixa eu te dar um outro exemplo então. Você gosta de Charles Spurgeon? Era outro homem que lutava contra a depressão. Você já ouviu falar no grande reformador Lutero? Era outro homem que lutava contra a depressão. E tantas outras pessoas que ao longo da história, na sua fraqueza, na sua imperfeição, foi usado por Deus, foi capacitado por Deus. Nós ouvimos, por exemplo, a história de... Tem um aqui que eu destaquei porque está na minha cultura mineira. Aleijadinho. Já ouviu falar de Aleijadinho? Se você for em Minas, quem sabe um dia nós vamos ter uma caravana para visitar Minas Gerais e poder ver lá as obras de Aleijadinho, os 12 profetas, por exemplo. Você vai ver que coisa linda. Um homem que sofria profundamente de uma enfermidade debilitante, que inclusive deu a ele essa alcunha de Aleijadinho. Você já deve ter escutado a história de Beethoven. Talvez você não saiba, mas Beethoven tinha problema de audição. E mesmo assim, o grande compositor que nós ouvimos, irmãos, a história da humanidade é marcada por imperfeições, mas por um Deus que capacita os seres humanos. E quando nós olhamos, irmãos, para esse contexto então, nós percebemos sobretudo, olhando para o Filho, o segundo Adão, que agora restaurou todas as coisas, como grande exemplo de Deus, de autoridade restaurada. E nós então caminhamos para o fim, olhando ainda para um último aspecto nesse salmo. Quero chamar a sua atenção para o verso 2 novamente. Volta um pouco comigo no salmo. Uma das coisas que o salmo destaca com muita beleza, está aí no verso 2, é que ele diz o seguinte: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Um salmo magnífico, irmãos, falando da majestade de Deus, mas nos convidando a lembrar, irmãos, que esse Deus majestoso capacita e usa pessoas imperfeitas, capacita e usa os pequeninos. O Salmo está dizendo que a vitória de Deus sobre os seus inimigos, ela acontece pela maneira como Ele levanta os pequeninos. E da boca dos pequeninos, é o que o Salmo está dizendo, e das crianças de peito, a força de Deus então é anunciada por causa dos seus adversários. E é essa força, inclusive, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. A vitória desse Deus, ela acontece, irmãos, usando os pequeninos.
Desculpa, mas eu leio esse salmo, e nós estamos chegando no Natal, e eu não consigo não lembrar do próprio Deus menino, como uma cultura gosta de dizer. O menino da manjedoura. Deus se fez carne e habitou entre nós. E de maneira humilde, um menino em uma manjedoura, irmãos. Tem algo bonito aí, não tem? Tem uma mensagem para nós, não tem? A mensagem, irmãos, de que Deus não só honra e abençoa os seus filhos, Deus não apenas capacita os seus filhos, mas de que Deus usa também os seus filhos. É interessante porque quando a gente vai para o Evangelho, Jesus vai citar esse salmo. Lá em Mateus 21, verso 15 e 16, diz assim: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Uma citação, irmãos, direta ao Salmo 2. Ao Salmo 8. Jesus está aqui se valendo dessa declaração e dizendo: esses pequeninos, que o Salmo 8 declara que suscitam força por causa dos adversários, que fazem emudecer o inimigo e o vingador, são esses aqui diante de vocês. Crianças que gritavam Hosana àquele que vem. Que interessante, irmãos. E nós ouvimos, inclusive em outras passagens, Jesus fazendo a defesa dos pequeninos: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. É mais do que simplesmente pegar a figura da criança, mas é entender, irmãos, essa dinâmica do reino de Deus. Deus usa vasos frágeis. Nosso Deus é o Deus poderoso, irmãos, que escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. É o que diz 1 Coríntios 1, 27 a 29. O texto lá diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Esse salmo nos lembra, irmãos, que nós temos um Deus que é poderoso, majestoso, que honra e abençoa os seus filhos, que capacita os seres humanos, capacita os seus filhos e usa os seus filhos. O seu valor, meu irmão, não está em você, mas no Deus que é poderoso para escolher vasos frágeis e usar para a sua glória. Talvez o seu grande dilema de vida seja justamente porque você vive buscando qual é o seu valor, quem é você. E o Salmo 8 te convida a perceber essa realidade. Somos vasos frágeis. Mas olha, Deus é excelente em pegar vasos frágeis e usar para a sua glória. Quero terminar com mais uma afirmação e mais uma citação, mas antes com uma pergunta. Quando nós olhamos então para o Salmo 8 e descobrimos essas verdades tão preciosas, uma pergunta que eu me fiz e que eu te faço nessa manhã é: como saber se essas verdades se aplicam a mim? Essas verdades se aplicam a todos os seres humanos? O Salmo 8 está mostrando que não, irmãos. Como saber se elas se aplicam a mim? Elas se aplicam aos filhos de Deus. Aí a dica. Como saber se elas se aplicam a mim? Talvez, para resumir isso, João 1,12 seja uma boa resposta. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus é o centro do Salmo 8. A mensagem é sobre a majestade de Jesus, é sobre a honra de Jesus, é sobre a autoridade de Jesus, é sobre a capacidade de Jesus, é sobre a maneira como Deus Pai usou a Jesus Cristo, mas também pode se aplicar a nós.
na maneira em que nós nos identificamos com Ele, na maneira em que nós o recebemos e na maneira em que nós agora experimentamos em nós os efeitos dessa redenção maravilhosa que Ele iniciou. Para terminar, irmãos, quando nós então olhamos para esse salmo, é interessante porque ele começa com a mesma expressão que ele termina. Você viu aí? O verso 1 diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E lá no verso 9, o salmo diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Nós poderíamos dizer, irmãos, de uma maneira poética, que o salmo está nos mostrando é que o valor do homem, o que o homem é, está compreendido no valor e na majestade de Deus. É à medida em que eu compreendo o valor e a majestade de Deus, a grandeza de Deus, que eu descubro agora quem sou eu, qual o valor que eu tenho à luz da palavra de Deus. Como eu disse, há uma última citação. É bonito, irmãos, porque quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 2, o verso 5 a 9, nós vamos perceber o autor de Hebreus agora citando o Salmo 8. E mais uma vez agora se referindo e dizendo que esse salmo diz respeito a Jesus Cristo. Depois você pode dar uma lida na sua casa, eu não vou ler agora para a gente ganhar tempo. Mas basicamente ele reafirma o que está no salmo. E além de reafirmar o que está no salmo, ele diz assim lá no verso 8: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. A Bíblia termina, irmãos, chamando e evocando o Salmo 8, e dizendo que o Salmo 8 diz respeito ao próprio Jesus. A majestade de Deus foi revelada em Jesus Cristo. A dignidade do homem, a honra, o valor foi restaurado no segundo Adão. E à medida em que nós então nos sujeitamos ao seu domínio e governo, nós experimentamos em nós os efeitos poderosos e maravilhosos dessa grande redenção. Termino te dizendo, meu irmão, mais do que olhar para a cultura, inclusive entrou na igreja com essa teologia que está aí, dizendo que essa força vem de dentro de você, dizendo que você precisa se conhecer, se descobrir, buscar a sua felicidade, buscar a sua realização. O Salmo 8 nos convida a reconhecer, irmãos, que tudo isso está em Deus. E é nele que nós descobrimos quem nós somos, qual é o nosso valor, qual é o nosso propósito. Meu irmão, eu sei que muitos de vocês já sabiam de tudo isso, mas espero que essa verdade nessa manhã reacenda a chama no seu coração, para você se lembrar daquilo que Deus projetou para que você seja, para que você viva, para a glória do seu próprio nome, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?